Olá, estamos reiniciando o Programação e Cidadania na Comunidade. Hoje você está acompanhando vários quadros especiais e em continuidade ao programa da semana passada, nós contaremos aqui com a participação especial de novo de Ana Tamanho. Ela que participou do primeiro quadro especial Mulheres, falando um pouco da sua trajetória profissional, e nós demos aí continuidade porque a história é muito bacana e você, mulher, empreendedora ou não, mas que está com certeza aí pensando o que posso fazer, de que forma posso melhor atuar profissionalmente ou mesmo na comunidade, às vezes aí precisa de um direcionamento e informações acerca de como uma pessoa se posiciona profissionalmente. Isso pode ajudar muitíssimo, construindo aí valores e também cidadania. Hoje, novamente conosco, então, Ana Tamanho. Olá, como é que estás? Tudo bem? Tudo bem, e você? Muito bem. Muito obrigada por estar mais uma vez conosco. Então, Ana Tamanho, graduada em Publicidade e Propaganda, Marketing também estratégico e Marketing digital. Falamos bastante, mas ainda é importante que a gente faça um resuminho para quem está acompanhando a primeira vez hoje. Pode ser? Pode, claro. Bom, então nesses dois programas falamos um pouquinho da minha trajetória. Então hoje Ana Tamanho, mentora de mulheres, especialista aí em vendas, marketing e marketing digital, principalmente nessa área do empreendedorismo feminino. Então eu ajudo mulheres a se posicionarem no Instagram, né, de uma forma profissional, autêntica. Atuei aí numa grande empresa, que foi a RBS TV, onde eu tive toda uma base, toda uma experiência nessa área de vendas, né, que me posicionou. E aí, logo após também, eu contei um pouquinho sobre a minha entrada no Sistema S, né, atuante, aí há 15 anos já no mercado, né, e hoje estou aqui no nosso litoral, em Itajaí, Santa Catarina, né, trilhando esse espaço, já trabalhando aí com eventos, palestras, workshops, né, focado exclusivamente aí para mulheres, né, mulheres que queiram se posicionar, buscar esse profissionalismo dentro das redes sociais, que hoje, né, Salete, é o nosso maior, digamos assim, a nossa maior vitrine. Bacana, bem isso mesmo. E você contando a sua história, você também aí falou, né, que você criou um projeto, né, que é o PMV, que é justamente o posicionamento da mulher visionária, né? Então a gente vai procurar saber um pouquinho, né, como nasceu e qual o impacto, né, nas vidas das participantes, mas vamos falar também do marketing estratégico, do digital, com foco aí para o digital, tendo em vista que muitas pessoas ainda têm medos, né? Estão com crenças limitadas, e aí você vai estar dando aqui um norte de como é que você atua e como é que você superou as suas dificuldades. Com certeza. Olha, os medos, as crenças, os bloqueios, era algo que me perseguia muito, né? Mesmo estando na área há tanto tempo aí, já há quase 8 anos, como eu contei, dentro do marketing digital, ajudando outras empresárias e empresários a se posicionarem, eu não conseguia aparecer diante da câmera. Você acredita, Salete? Eu tinha essa dificuldade. Por quê? Eu tinha muito medo do que as outras pessoas iriam achar. Segunda situação, eu não gostava da minha imagem, né? Não gostava do que eu via, né? Tinha muitas crenças e não queria me posicionar, né? Eu preferia ficar nos bastidores, né? E dentro dentro do projeto que eu contei para vocês, que eu consegui entrar dentro da minha área, trabalhando aí com quase 30 clientes ativos, né? Na época, nós tivemos uma decisão muito importante: ir para um espaço que realmente vendesse valor e não preço, né? E ali, gente, eu precisava realmente me posicionar. Eu estava com um escritório lindo, um escritório maravilhoso, eu não conseguia gravar. Então você imagina. E foi naquela época, Salete, entre 2018 e 2019, nós decidimos fazer uma reforma, né, nesse local que a gente já estava. E eu falei, meu Deus, agora eu vou precisar começar a aparecer. Como eu vou fazer? E eu não conseguia, eu não me posicionava, né? E aconteceu uma situação que abalou o mundo inteiro, né, que nós sabemos que foi a pandemia. E na pandemia, o que aconteceu?
né? Eu precisei à força começar a aparecer, né? Como todos os outros empreendedores, né? Dentro do mundo inteiro aí do Brasil. Com toda a sua qualificação, com toda a sua, né, sabedoria sobre os temas, mas ainda não aparecia, não fazia essa outra parte que hoje você é expert. Não, eu não conseguia, eu tinha medo do que as pessoas iriam falar ou pensar. E principalmente a comparação. Né? O que aquele profissional vai falar de mim? Eu pensava nem no cliente, eu pensava no meu concorrente, sabe? E eu acredito que seja a grande crença, né, da maioria das pessoas. Então, quando você está fazendo um conteúdo, é bom a gente falar isso, você está fazendo um conteúdo para resolver a dor do teu cliente. Você não está fazendo um conteúdo para você ou para o teu concorrente. Né? Então é o primeiro ponto. E naquela época, nós começamos a incentivar as nossas clientes a gravar. Né? Nós já atuávamos com muito profissionalismo, que era incentivá-las a aparecer sempre muito bem arrumadas, maquiadas, né? Com cores que vendesse a sua empresa. E ali eu falei, poxa, eu preciso começar. E eu comecei a me soltar, mas ainda eu sentia que eu não estava sendo 100%. Sabe, Salete? E naquela época, logo depois que eu inaugurei o escritório, comecei a passar por uma grande crise na minha empresa com o meu sócio, né? E nós resolvemos terminar a nossa sociedade, né? Obviamente que uma crise, ela nunca começa do nada, né? Foram alguns anos ali. Então, nós resolvemos terminar a nossa sociedade. Na época também eu era casada, nós terminamos o relacionamento e eu me vi extremamente sozinha, né, naquele lugar. Tanto no escritório, naquele espaço, como de que forma eu iria me posicionar naquele momento. Eu estava vulnerável, eu não me amava, eu não gostava da imagem que eu estava vendo, né? É importante falar isso, muitas mulheres estão doentes e não sabem. E eu era uma dessas mulheres, Salete. Eu estava totalmente doente, sem vitamina nenhuma, estava acima do meu peso, estava quase pré-diabética na época, e eu precisei realmente olhar para dentro, olhar para mim primeiro, né, e tomar uma atitude. E foi o que eu fiz, né? Tomei uma atitude e realmente falei, eu preciso agora ser exemplo para as minhas clientes, para essas mulheres. Né? Porque você sabe que uma cidade pequena, as notícias correm, né? Sim. Eu não sei se Blumenau é assim, né? É maior, né? Mas as notícias, elas correm. E nós precisamos entender que nós não podemos misturar o pessoal com o profissional. E eu sempre fui muito assim. Na época, eu fiquei mais ou menos uns 4 meses ali, né? Assim, sem atitude. Não tenho vergonha em falar, e se você tá assim também, não tenha vergonha, mas você precisa tomar uma atitude, você precisa pedir ajuda. E eu fui atrás de ajuda, eu fiz algumas sessões com psicóloga, e depois eu tive um atendimento com uma coach, né, que fez muita diferença na minha vida na época, né? Ela me auxiliou em todo aquele processo, e eu entendi quem eu era, né, e que eu era filha amada do Senhor. Né? Na época eu já estava entrando num caminho espiritual, né? Participando na comunidade, e aquilo só acendeu para mim. Então eu me reconheci primeiramente em Deus, para depois entender quem eu era. Eu não vou esquecer o final de semana que eu tirei sozinha, eu conto isso dentro do PMV, sozinha, e tracei tudo aquilo que eu queria fazer dentro da minha linha, né? E esse contato, né, que eu precisava ter com o Senhor, e confiar, principalmente ter confiança naquilo que você tem o teu propósito, sabe? E as mulheres hoje que se sentem assim, vulneráveis, que não conseguem se posicionar, ou que estão passando por um burnout, ou que estão com depressão, precisam pedir ajuda. Precisam pedir ajuda, porque tem mulheres que não vão passar, Salete, não vão conseguir passar sozinhas. Entendi. Eu fui muito forte na época, mas não forte o suficiente para tomar algumas decisões que eu precisava, né? E aí a gente tem muitas perdas, e as perdas não são só materiais, né? Então, na época, mais ou menos 1 ano e meio depois, eu ainda continuei com a minha agência sozinha, me reinventei, lancei a minha marca,
Ana Tamanho. Hoje, se vocês entrarem lá no Instagram, Ana Tamanho Oficial, vocês vão visualizar. Desde o início lá eu tenho o meu processo, eu conto tudo lá. É interessante olhar para acompanhar, para ter uma referência, né? E como Deus foi maravilhoso. Ele me conduziu porque tinha que ser daquela forma. Então, eu realizei o meu sonho como publicitário, eu tive um escritório lindo, maravilhoso, né? Atendi meus clientes com excelência, né? Fiz a minha parte, mas chegou o momento de passar aquela oportunidade para frente. E aí eu me desfiz daquele escritório, vendi aquele escritório. Na época, em função de tudo o que aconteceu, eu descobri várias situações após a minha separação. Fiquei muito endividada e tive que arcar com tudo sozinha. E superou. Mas, E superou. E superei. Graças a Deus e pelo Senhor, que se não fosse por Ele, eu não estaria hoje aqui falando para vocês. Eu consegui ver que aquilo não era o fim. Aquilo era só o meio para algo muito maior que vem aqui para frente, né? E você vai colher os frutos, né? Tudo que a gente planta, de certa forma, com o tempo, as coisas vão acontecer para você, né? Tem que se dar a oportunidade, né? Isso. E mesmo com medo, né? Eu vendi meu carro na época, né? Meus pais me ajudaram muito também. Meu pai foi maravilhoso, assim, foi essencial, né? Minha mãe também, toda a minha família, mas me apoiaram, não me julgaram. Então eu sou abençoada por isso. Eu fico até emocionada, né? Porque foi uma trajetória de muita luta para formar, para poder ter um escritório, né? E realmente a gente fica assim, poxa, perdi tudo? Não. Aquilo só era o começo. Então, eu saí de cabeça erguida daquele local, né? E hoje estou traçando um novo momento e auxiliando outras mulheres, né? Através do PMV e através de mentorias também. Para as pessoas entenderem, né, a gente já falou aqui, mas o PMV, Posicionamento Mulher Visionária, né? Que você contou agora a história e que seria interessante agora a gente dizer, né? Qual é a transformação que você entrega para as alunas em especial. Exatamente. Hoje, a maior transformação que as alunas vão ter dentro do PMV é elas primeiramente se reconhecer, né? Quando você entende qual é a tua essência e o teu propósito, você vai conseguir almejar essa transformação, né? Então, independente da profissão, eu preciso entender da onde eu quero sair para onde eu quero chegar. Senão qualquer caminho serve, né? E quando eu consigo entender que o técnico eu resolvo, né? Porque vai estar lá dentro, vai ser explicado o passo a passo, né? Como trabalhar no digital, como usar os teus stories, trabalhar no teu feed, criar os conteúdos, né? Eu sou uma mulher que eu gosto muito de história, Salete. Você viu que quando nós tomamos um café, a gente ficou um tempão lá. E nós contamos um monte de histórias e eu sempre falo que essas histórias importam. Nós temos que trazer para o nosso perfil do Instagram. Então, você vai aprender o passo a passo para ser você. Para levar o teu diferencial ali dentro daquela plataforma, né, que é o Instagram, entender o jogo que o Instagram quer fazer, porque realmente é um jogo, né, a rede social, o sistema Meta ali, ele envolve o WhatsApp, ele envolve o Facebook, o Instagram, para que você produza conteúdos e que você realmente invista dentro da plataforma, né? Hoje, nós não podemos viver só do orgânico. Nós precisamos impulsionar as nossas publicações. Tem que fazer o investimento. Isso. Então, lá dentro, nós temos mentorias ao vivo, toda semana. Então, através das mentorias, elas vão poder tirar dúvidas ao vivo, participar do PMV, entender se elas estão no caminho ou não, né? É um início. Eu sempre falo assim, você tem R$10 para investir por dia, se você precisar? Ana, eu tenho. Então já é um bom começo, porque você não vai precisar de R$10 para investir. Você vai precisar de muito menos para investir na tua transformação. Então a transformação, ela começa quando eu decido o que eu quero. Eu te convido, eu te direciono, eu te levo, eu pego na tua mão. Agora, se você não fizer... Precisa querer. Não vai acontecer. Precisa também persistir, né? Porque às vezes no primeiro
probleminha, a pessoa desiste. Desiste, exatamente. O Senhor já falava, né? No mundo tereis muitas aflições, né? Então, viveis o hoje, porque amanhã você terá muitas aflições. Então, nós não podemos nos desesperar, nós não podemos ficar ansiosas, né? Nós precisamos entender como eu vou me posicionar. Então, eu vejo que o PMV, ele é um programa para mulheres que estão começando e mulheres que já estão nessa jornada. Sejam elas empreendedoras e a empresária. Sim. Tem uma diferença, Salete. Sim. Né? A empresária, ela já tem uma equipe. Então, o curso... Já tem um caminho a dar. Isso, o curso, ele serve para ela assistir às aulas, para ela entender, para ela compreender. E ela vai direcionar para a funcionária dela. Agora, a empresária, a empreendedora, ela precisa fazer. Ela precisa colocar a mão na massa. Então, lá dentro tem o passo a passo de como ela vai fazer, de que forma ela vai agir, né? Então, eu pensei, como eu te falei, sendo agência, eu pensei em cada detalhe desse programa, né? E é muito especial. Hoje, no ano passado, foi o lançamento, né? Nós andamos aí em passos um pouco mais lentos. Agora, eu tô a todo vapor esse ano, divulgando, né? Inclusive traçando parcerias, né? Você participou de um evento que eu dei aqui em Blumenau. Um workshop, né? Desafiando seus medos, né? No digital e entendendo um pouco mais sobre a inteligência artificial. Então, eu tô fazendo muitos eventos, né? Em parceria aí com associações, né? Então, quem tiver interesse também pode entrar em contato comigo para isso, porque eu estou disponível para ajudar, né? E o curso, o desenvolvimento, ele é uma consequência, né? Quando você decidir realmente que você quer, você vai fazer, né? É como eu dei o exemplo anterior ali, que quando eu me vi sozinha, quando eu me vi sem caminhos, eu precisei buscar reconhecer, deixar o meu orgulho de lado e reconhecer que eu precisava de ajuda. Sim. Parar de fazer coisas que não estavam me levando a lugar algum e começar a fazer coisas que iriam me desenvolver, que iriam me direcionar, me posicionar. E que às vezes dá um pouco mais de trabalho, mas é o que precisa ser feito. Com certeza. Agora você falou tudo. Tem uma frase que eu sempre comento nas minhas palestras, né? Tudo o que é bem feito dá trabalho. Com certeza. Então, nós precisamos estar abertas para isso, né? E também, né, se você me permitir, já comentar nessa questão da mentoria, que é um programa mais individual para mulheres que queiram algo mais personalizado. Então, é um acompanhamento que pode ir de 4 até 6 meses, dependendo daquilo que a mulher quer. E aí eu traço, né, toda uma estratégia para acompanhar e para desenvolvê-la dentro desse período, né? E também tendo já o apoio de aulas online, de tudo, sabe? Que maravilha. Então, hoje, uma mulher que empreende pode ter um bom direcionamento para ter o sucesso, né? Resultados naquilo que ela tem proposto. E as mulheres que são empreendedoras e que já passaram por esse estágio, estão indo para empreendedorismo, do empreendedorismo para empresária, também tem a possibilidade de ter todas as ferramentas e, em especial, as informações necessárias para progredir com a sua empresa, é isso? Isso mesmo. Elas vão ter esse passo a passo, né? Como eu falei, dentro do PMV, que é o Posicionamento Mulher Visionária, é um primeiro passo, né? Hoje, o investimento é um investimento mínimo, né? Eu falo, é menos de R$2 por dia. Então, assim, onde você vai encontrar um programa, né, que você vai entrar e você vai poder assistir aulas gravadas e todo mês ter aulas ao vivo, eventos que vão te direcionar, né? E aí, quando você estiver literalmente preparada, você já entra na mentoria, né? Olha que maravilha. Então... Ana, nós falamos várias vezes aqui no curso, falamos, né, nos teus contatos, mas a gente vai colocar na tela, vamos repetir aí, para a gente botar na tela, então? Quais são os contatos e também ali as redes sociais? Isso, a minha rede social, então, é o Ana Tamanho Oficial. Você pode entrar ali no link da minha bio. Você vai encontrar o WhatsApp, um contato direto já comigo e com a minha equipe. E também nós temos o link do PMV, que você vai ter o passo a passo de tudo que o curso oferece, tudo aquilo que ele vai direcionar para a tua caminhada ali empreendedora, tá?
tá? E sempre pensar o seguinte, né? Que nós precisamos tomar a iniciativa, né? Nós precisamos, além do nosso dia a dia, como mães, como empreendedoras, como empresárias, dizer nãos é necessário para a gente poder começar a falar alguns sims para a gente também. Verdade. Né? Porque a maior, não é desculpa, né? Mas é o principal ponto que as mulheres trazem: Ana, eu não tenho tempo. Todas nós temos o mesmo tempo. Basta você gerenciá-lo, né? E lá dentro a gente aprende um pouquinho disso também. Já faz parte do empreendedorismo, né? Já faz parte. Também já faz parte do empreender, do se doar, né? De estar. E hoje eu falo assim: Ana, eu quero abrir um negócio. Você pode. Né? Você pode abrir o seu negócio, mas você primeiro precisa planejar. Então, o planejamento, ele é essencial, ele é primordial para que você possa empreender com sucesso. Né? O próprio Sistema S, quando nós atendemos empreendedores, né? Tanto MEIs quanto empresários, é ao contrário, né? Eles abrem primeiro o negócio e depois eles vão procurar ajuda. Né? Então, tem que ser ao contrário. Né? Nós temos que, até hoje, a nossa juventude, assim, falando, os nossos jovens, eles estão buscando, né? Primeiro aprender antes de abrir o negócio deles. Eu já atendi várias meninas, né, entre 18 a 25 anos, que primeiro querem entender o negócio, como funciona, para depois abrir o negócio. Então, isso é muito importante, né? A nossa geração precisa ser uma geração que busca esse profissionalismo, né? E principalmente a liberdade de trabalhar. Né? Hoje o digital, ele te possibilita sim essa liberdade, e principalmente alinhado aí a grupos que você pode vender no 1 a 1 que a gente fala, o one on one, né? Que é dentro do teu WhatsApp. Então eu falo muito sobre isso também, né? A organização hoje do teu WhatsApp é um espelho do que está na tua rede social. Então hoje eu estou treinando empresas e empresárias para ter um WhatsApp organizado primeiro, depois a gente vai para a rede social. Por quê? Quando a pessoa chegar lá, clicar para falar comigo, ela já vai entender, ela já vai compreender tudo que eu ofereço. Então, o WhatsApp hoje também é uma fonte maravilhosa de vendas e as pessoas não estão utilizando, Salete. Bem, Ana, olha só, a gente teria muitas informações ainda, né? Foram 3 participações aqui. Sim. Numa próxima oportunidade, vamos ver um pouco mais aí para frente. Quem sabe a gente vai falar de algum assunto específico. Vamos falar, tipo, do marketing digital, outro do marketing estratégico, algumas passagens ali do teu curso. Certo? Será então, um prazer. Agora as pessoas já estão conhecendo quem é a Ana Tamanho, que tudo entende, né, o seu profissionalismo, que pode, então, ajudar aí na questão das mulheres empreendedoras e todos os empreendedores, enfim, né? Quero agradecer a tua participação. Eu que agradeço. Se você ainda quiser deixar uma mensagem, fica à vontade para quem está te acompanhando. Posso deixar uma mensagem final ainda? Gente, Pode. Vocês perceberam que eu amo me comunicar, né? Que eu amo falar, mas nem sempre foi assim. Então, eu quero ler aqui uma passagem, 2 passagens bem rapidinho, que está em Provérbios. O primeiro é Provérbios 31. O primeiro é Provérbios 31. Mulher virtuosa, quem achará? O seu valor excede ao de joias finas. E o Provérbio 3, 5, que diz o seguinte: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Então, nós como mulheres, nós precisamos desenvolver essa base feminina, ser mulheres virtuosas, né, com os nossos esposos, nas nossas empresas, né, buscar entender aquilo que o Senhor tem para nós e confiar. Então, eu gosto muito dessas 2 passagens. Gostaria de convidar você a ler essas passagens inteiras para você sentir o quão forte isso é, né? E foi na minha vida. E deixar essa mensagem final que você sim tem possibilidade de abrir o seu negócio, de melhorar o seu negócio, de crescer como profissional e principalmente como pessoa, né? E compreender que o marketing digital, ele é um meio
é um meio fácil, é um meio que vai te dar muita credibilidade e autoridade para você vender o teu negócio, vender o teu serviço, o teu produto, mostrar o teu negócio de forma mais rápida. Então, não desista, creia que você vai conseguir. Um beijo no teu coração e me segue lá nas redes sociais, Ana Tamanho Oficial, me segue lá. Obrigada, minha querida. Agradeço. Foi valiosa aí as tuas explicações e, em especial, contar um pouco da tua história, né? Assim, Obrigada. muito eu tenho certeza que você que está aí na comunidade, em especial mulheres, né? Que estão aí precisando alavancar os seus trabalhos, enfim, precisam ter atitude, iniciativa. Com essas entrevistas que a gente levou aqui de Ana Tamanho, com certeza vai impulsionar bastante. É isso que a gente torce. Muito obrigada mais uma vez. Amém. Obrigada. Você que está nos acompanhando, não saia daí, porque nós teremos mais. Olá! Estamos reiniciando o Programação e Cidadania na Comunidade. Queremos agradecer a sua sempre audiência. Este programa é voltado para você que faz a diferença por onde passa e atua. Temos aí vários quadros, empreendedorismo, temos quadros ligados às entidades, associações, instituições de segurança, com muitas dicas e variedades. Hoje, no quadro especial Destaque Profissional, está aqui comigo a doutora Marli Samuleski Machado. Ela é doutorada em psicanálise e neurociência, instrutora de pilates, hipnoterapeuta, psicanalista para mulheres, também assessora de amamentação e doula. Tudo isso. Olá, tudo como é que isso, está? olá, Tudo bem? Tudo bem. Muito obrigada por estar conosco. Eu que agradeço pelo convite. E que maravilha, vamos conhecer então um pouquinho da doutora Marli. Quem é a doutora Marli, um pouquinho do seu perfil pessoal e depois logo no profissional. Então, eu nasci em Blumenau mesmo, né? Sou natural daqui de Blumenau. Sou casada há 24 anos, faz 24 anos agora, dia 14 de junho. E tenho 4 filhos, então assim, a parte de filhos, de gestante... eu domino, né? Sim. Então, assim, esse é um pouquinho do meu pessoal. Maravilha. E como começou as atividades profissionais e chegando hoje a estas atividades que eu citei? Então, eu comecei há muitos anos na engenharia civil, na verdade. Só que daí eu tive problema, né, psicológico, tive AVC, tive leucemia, e foi nesse momento que despertou a área da saúde. Então, daí eu fui para fisioterapia e virei instrutora de pilates. Trabalhei por 4 anos como instrutora de pilates, mas sempre gostei da área psicológica, da psicanálise. Fiz hipnoterapia primeiro e fui para psicanálise. Hoje em dia, eu trabalho só com a psicanálise voltada para a saúde da mulher e como doula e amamentação. Maravilha, mas isso já é uma grande coisa, não é mesmo? Vamos contar então um pouquinho de cada uma dessas atividades, né? Se pode falar um pouquinho delas, para que as pessoas entendam um pouco melhor. Sim. A psicanálise é neurociência, né? Que eu tenho a neurociência junto. É emocional, né? O emocional, o mental. Então, assim, isso muda muito, manda muito na nossa vida. A gente se comporta e tem comportamentos que ficam lá no subconsciente da gente. E a gente não sabe. Então, assim, algumas coisas que a gente carrega da infância que não foram consertadas, às vezes, vem trazer problema para cá. E a psicanálise é isso. Ela ajuda as pessoas a entender e a buscar a cura nessa área psicológica, né? Que maravilha. E as das outras atividades, então, falando agora mais voltado à questão de mãe, né? Mãe, né? Dá o olhinho, brilha, né? Uhum. Então, como é que é a sua atividade? Então, a amamentação é uma coisa muito importante para a mulher, né? Já vamos começar pela doula, por exemplo.
A doula, o que é a doula? A doula, ela ajuda a mãe a realmente chegar naquele objetivo que ela procura, né? De ter o melhor parto, a melhor gestação. E a gente, às vezes, fantasia um pouco, né? Esse negócio de mãe. E quando tu chega, né? Quando a criança nasce, você percebe que sem uma ajuda, aquele mundo, né? Aquela coisa que você construiu, decai. E a doula, ela tá ali para auxiliar tanto o pai quanto a mãe, né? Não é na criação, mas assim, na amamentação, que daí a gente ajuda na amamentação também. A gente ajuda como dar banho, a gente ensina a mãe, faz o preparo da mãe e do pai para aquele momento. Para eles ter aquele sonho realizado, para não virar um transtorno para eles, ao invés de ser uma coisa boa, se tornar uma coisa com dificuldades. Exatamente. E um filho para o outro tem muita diferença. Tá? Sim. Eu já tive filho, foi assim, mas o outro é diferente. Que maravilha. Então, ainda falando das suas atividades, né? Hipnoterapeuta. O que quer dizer? A hipnoterapia tem muitas contradiz, né? Quem não sabe o que é hipnoterapia acaba confundindo. Meu Deus, ela vai me hipnotizar, né? Estralar do dedo. Não é bem assim, tá? Primeiro que o consciente da gente, a gente que manda. Não é outra pessoa, tá? Tem que confiar no profissional. A hipnoterapia, naturalmente, a gente usa quando tu tem traumas muito profundos que você não sabe. Então, a gente usa a hipnoterapia com licença da pessoa mesmo, tá? Para investigar um pouco mais profundo. É onde que daí a gente faz com que ela adormeça, tá? Mas ela vai estar consciente, extremamente consciente. Então, quando você voltar, você vai saber tudo que eu falei. A pessoa não precisa literalmente passar para mim o que ela tá sentindo. Porque talvez não conseguiria fazê-lo se ela não tivesse assim. Porque assim, o subconsciente da gente tá lá guardadinho lá no fundo. O consciente é o que a gente tem agora. É o que nós estamos fazendo agora. Esse é o consciente. O inconsciente é o que tá lá no fundo e você nem sabe que existe. Aqueles negocinhos que tá guardadinho lá. Da infância, às vezes na amamentação. Por que a importância da amamentação? É aquele feedback que tem a mãe com o bebê. Então, assim, quando tu tem uma amamentação que doa, por quê? Porque o bebê pegou de mau jeito. A mãe não sabe, todo mundo acha que é só colocar a criança no peito, não é. Tem técnicas para não machucar teu seio, tá? Para você olhar para o bebê e realmente aquele momento ser amplo para você. Ser prazeroso, porque o que tu sente, tu passa pro teu neném, né? Então, esse é o momento da amamentação. E quando a gente tem problema psicológico lá no começo da amamentação, às vezes, ou até mais profundo que a psicanálise acaba conseguindo invadir, traz problema sequentemente para frente. E você também capacita pessoas? Também dou cursos da parte da gestante, né? Sim. Dá cursos também. Isso. E palestras também. Palestras também. Uhum. Ser uma doula, a gente achava que era simplesmente, digamos assim, né, no conceito antigo e tradicional, ajudar para que a mamãe pudesse ter o momento do seu parto. Uhum. Que geralmente não, no caso assim, era natural. É Sim. isso? Ou não? A doula, ela participa antes, durante o parto e depois. Então, assim, antes, a preparação com os pais. Ela faz aquela preparação toda que tem, né? Desde banho, como é que vai dar banho no neném, como é que vai segurar, como é que vai pegar, né? Como vai dar de mamar. Prepara como é que tu queres que seja o teu parto. Quero parto normal. Então, a doula, ela vai estar com você no hospital para garantir que tu vai ter o parto que você quer. Ou, por exemplo, assim, chega naquele momento que você quer parto normal, aí a gente percebe que a criança está entrando, né, num sofrimento, que é perigoso. Quando a criança entra num sofrimento, o perigo de falecimento é bem mais alto. E os médicos e o pessoal, eles têm muita gente. Então, eles não conseguem, às vezes, se dar atenção, por mais no particular. A doula, ela tá ali para isso, para ela perceber aquele momento
e ir em contra daquilo. Chegar e conversar com a mãezinha. Mãezinha, ó, infelizmente nós vamos ter que fazer uma cesárea, tá? Por causa disso. Que ótimo, é um suporte emocional. Ele é um suporte emocional. Então assim, ó, mas eu tenho minha mãe, minha sogra. Não, é muito bom mesmo. Só que o conhecimento que a gente tem só de ter um filho é pouco do conhecimento que a gente tem quando a gente faz um preparo, um curso, né? Está ali para fazer. E o emocional manda muito. Então, assim, a doula, ela vai estar ali para te auxiliar, para ser a tua amiga, tua irmã mais velha, mas sem deixar o sentimento dela tomar conta daquilo que está acontecendo. Porque a gente, como mãe, como vó, né? Porque eu também sou vó. Então, assim, a gente fica, né, apavorado. Quer que resolva, e às vezes o resolver é tão simples, mas a gente fica tão nervoso que a gente deixa a mãezinha nervosa e aquilo que era para ser bom acaba piorando. Entendi. Olha só, que maravilha essas explicações, né? Então, como encontrar, né, doutora Marli, né, os seus contatos, e as pessoas que tiverem algumas dúvidas podem fazer um contato? Pode fazer contato pelo Instagram e também pode fazer contato pelo celular, né? Pelo WhatsApp, né? Então, se você citar aí, a gente já vai colocar na tela também. Então, o meu Instagram é Marli Samuleski, né? E o meu WhatsApp é 47991 11 7761. 991 11 7761. Ou também eu tenho um consultório na Rua dos Caçadores, 2465. É em cima do estúdio Nova Era, do estúdio de academia. Que maravilha. É porque as pessoas podem fazer um contato para agendar contigo, é isso? Sim, pode. Que maravilha. Eu só vou depois aqui, também tem um e-mail, né? Sim. Que a gente também pode deixar na tela, que é Doutora Marli Machado, tudo junto, minúsculo. Isso, tudo. @gmail.com. Maravilha. Nós queremos que você deixe aí a sua mensagem para as mulheres, dentro do seu conhecimento, enfim, né, para que elas possam se sentir mais seguras, né? E aí, até procurar aí a doutora Marli. Sim. Então, sendo gestante ou não, né, eu trato a saúde mental e emocional da mulher. Então, assim, ó, às vezes a gente acha que tá tudo certinho, mas não tá. A gente sempre precisa de um aconselhamento, de uma ajuda, né? Seja psicológica ou emocional. Entre em contato conosco. Tem alguma dúvida? Pode entrar em contato conosco sem compromisso, pergunta, a gente tá ali para responder, tá? Mas assim, a saúde mental é muito importante, tá? A gente tem que cuidar da saúde do corpo físico, mas a saúde mental também é importante, porque tudo acontece na mente. Se a tua saúde mental não está boa, pode ter o dinheiro do mundo que não vai funcionar, tá? A saúde mental da gente é muito importante. A gente carrega muitos fardos da juventude. Um trauma de um pai pegou meio pesado, porque antigamente, né, a gente tinha pais mais rígidos, né? A escola, então assim, ó, isso afeta o nosso psicológico. A gente acha que não, mas afeta. E tudo que fica no teu inconsciente, você carrega para tua vida. Às vezes o teu financeiro ou a tua carreira que você tanto busca não está fluindo porque lá atrás tem algum problema. Então entre em contato conosco. Qualquer pergunta, a gente está ali para responder. Que maravilha, doutora Marli. Mas como nosso tempo é curto, mas nós queremos falar mais, está convidada a permanecer aqui no estúdio para a gente fazer aí para a próxima semana a programação e vamos falar daí então da psicanálise no contexto materno, pode ser? Tá certo, pode ser. Você que está aí, não saia daí, fique aí porque nós teremos mais.